somos o Gabinete Técnico de Reconstrução Urbana do Cazenga, Sambizanga e Rangel. São 3 localidades da cidade de Luanda, sendo uma delas um município e as outras 2 distritos urbanos. O Cazenga é um município e o Sambizanga e o Rangel são distritos urbanos que fazem parte do município de Luanda, que é o município capital da cidade. Esta sigla significa Cazenga, que casa com o S de Sambizanga e termina com o R Rangel. Para configurar um coração, significa dizer o coração da grande Luanda, da nova Luanda. Depois vamos perceber porque é que entendemos que é o coração da grande Luanda durante a apresentação. Portanto, nós fomos criados em novembro de 2010, por via de um decreto presidencial, e se resume no que aqui está, este slogan. Portanto, recebemos sonhos, partilhamos ideias para construir nova realidade. Portanto, o primeiro desafio foi realizar o diagnóstico. O nosso segundo desafio foi realizar o plano diretor. E o terceiro desafio é implementar o plano diretor. O casco urbano da cidade de Luanda, portanto, esta parcela que aqui está também clara, de baixo a sul da nossa área de intervenção, também são áreas de assentamento precário, só que não fazem parte da nossa área de intervenção. Nós neste momento estamos a intervir nessa mancha colorida. E nessa mancha colorida nós temos cerca de 1.800.000 habitantes. Portanto, tudo que está manchado em amarelo são zonas desordenadas. As partes que estão com outras cores são alguns equipamentos e infraestruturas que, de alguma forma, poderão vir a ser aproveitadas no âmbito do processo de reconstrução. Portanto, significa que este é o atual uso do solo que o território tem. É o Roque Santeiro ou onde está? Roque Santeiro, vocês quando vinham devem ter reparado num posto policial do lado direito e do lado esquerdo estava uma área em obra. Portanto, o Roque Santeiro era toda aquela zona que hoje vocês viram que estava em obras, estaria localizado alguns por aqui, próximo dessa mancha verde. Nós agora estamos aqui, este corredor que aqui está é aquela zona baixa, o supé daquela elevação que nós vimos ali atrás, e nós estávamos a olhar daqui para lá. Portanto, fizemos uma análise SWOT para aferir as situações críticas e as oportunidades que o território oferece. Fizemos uma caracterização da população. Portanto, a população é na sua maioria de classe média e baixa. Uma caracterização da habitação, portanto, habitação precária, informal, densamente ocupada e extremamente desordenada. Caracterização das infraestruturas, deficitárias ou inexistentes.
equipamentos coletivos, na sua maioria, são subdimensionados, improvisados. Um ou outro é regular, como é o caso desta escola. São investimentos que o Executivo vai fazer, mesmo no interior do museu. Portanto, a atividade económica, praticamente toda ela é informal. Depois dessa análise, então, passamos ao desafio 2, que é projetar a visão e o conceito de intervenção, contando com um debate participativo da comunidade local, da sociedade civil, das instituições públicas, enfim, convidamos todos aqueles que, de alguma forma, se interessam pelo território onde nós estamos a intervir, até mesmo aqueles que, estando cá e não sendo nacionais, tenham algum interesse e amor pela nossa terra e aceitamos as suas convidações. Portanto, aqui nós fizemos uma primeira apresentação na Assembleia Nacional. Hoje com as administrações locais, enfim, com toda a comunidade. Tivemos então que traçar os objetivos e traçámos-lo com a compactação ou a junção de ideias que extraímos do nosso Plano Nacional de Desenvolvimento, concebido pelo Ministério do Planeamento e Desenvolvimento Territorial, bem como do pronunciamento do nosso chefe de Estado sobre as ideias que ele tem relativamente à cidade capital do país. Portanto, nós estamos a trabalhar num território de cerca de 54 km², na cidade de Luanda, e trabalhar sobre um território dessa dimensão, muito próximo ao atual centro da cidade, significa ter que conhecer a estratégia de desenvolvimento futuro da cidade. Então, para além daquilo que consta do Plano Nacional de Desenvolvimento, a visão estratégica do nosso líder é importante. E uma das palavras que o nosso líder vem soltando ao público sobre o que ele pensa da cidade constam disto que aqui está. Portanto, projetar uma cidade para o futuro funcional, economicamente sustentável, socialmente inclusiva e boa para a cidade. É a questão da valorização do capital humano, questões de geração de emprego e renda, participação, etc. por aí fora, tendo em conta lá mais para frente a sustentabilidade das intervenções, quer do ponto de vista ambiental, socioeconómico e financeiro. A outra questão que eu tenho tem a ver com a questão da mobilidade urbana, tendo em conta também a realidade atual. O plano, do ponto de vista da rede viária, eu penso que está muito bem, tem as vias estruturantes, tem circulares, tem as estradas secundárias, terciárias, etc. Mas não vi nenhuma abordagem com relação aos sistemas de transporte, de massa e inclusão. Este é um grande desafio, tendo em conta o rápido crescimento urbano que as cidades africanas têm estado a registrar. Cada vez mais há mais população a viver em cidades. Certo. Eu vou começar por essa última. Do ponto de vista da mobilidade e sistema de transporte de massa, eu, como disse, não quis entrar muito em pormenor, porque isso faz parte de uma estratégia de cidade e não de uma estratégia local. Nós aqui estamos a falar de um território e vocês viram o que ele representa em termos de área de intervenção relativamente ao resto da cidade. Exatamente. Está a ver?
nós fizemos com o enquadramento metropolitano. Toda a estratégia de mobilidade, transporte de massa, etc., está contemplada aqui, mas é uma estratégia de cidade, não é uma estratégia local. Está a ver? Por isso é que eu não me pronunciei sobre ela. Apenas fiz referência que ela contempla esta visão de enquadramento metropolitano da mobilidade prevista para o resto da cidade. Portanto, não interessa eu estar a fazer pronunciamentos sobre uma estratégia de cidade, porque ainda há muita coisa que se está a definir aqui para o resto do território da cidade de Luanda e que não vale a pena eu estar, porque iria provocar vazio, né, que eu próprio não saberia preencher. Nós estamos a falar de uma estratégia de cidade, uma estratégia que não cabe só à nossa. Nós interagimos com as entidades responsáveis, o Ministério dos Transportes, o Governo da província de Luanda, etc. E estamos em concordância com essas instituições. Como eu disse, durante o nosso processo de consulta, abordamos todas essas instituições, todas elas deram contribuições. Portanto, o enquadramento na estratégia geral da cidade está feito. Agora, cabe o acabamento final, cabe à estrutura vocacionada para efeito de consumir. A outra questão que colocou, primeiro, a sustentabilidade ambiental. A nossa intervenção no território, na fase de diagnóstico, nós consultamos as várias instituições. E existe um documento que é o Decreto 59/10, creio, /11, que tem as bases fundamentais de intervenção na cidade de Luanda, principalmente em termos de infraestruturas e da intervenção do ponto de vista do ambiente. E todas essas referências foram feitas e agregando a essa questão do impacto ambiental outros fatores que eu referi. Portanto, qual é o impacto que essa intervenção tem junto da população? Portanto, primeiro resolver aquilo que hoje é a grande preocupação da população, que é a situação das inundações, etc. O acesso ao emprego. Devo dizer aqui que no nosso plano de gestão e manutenção, a nossa estratégia define que todas as oportunidades de emprego que o território oferecer devem ser dadas prioritariamente aos moradores desta área de intervenção. Nós temos um cadastro completo de toda mão de obra existente aqui no território. Sabemos quem são os empregados, quem são os desempregados e quais as suas especialidades. Temos um programa de formação em paralelo com o Ministério da Administração Pública e do Emprego. Portanto, todos esses elementos constituem elementos de impacto ambiental que o território tem. É uma questão que eu também não quis entrar em pormenor, porque explicar isso levaria essa questão muito mais ambiental, tempo. pelo que eu entendi, nessa flor, né, que foi desenhada, são grandes áreas de amortização de drenagem que vocês foram criando, que vão ficar com espaços verdes, né, internamente. Assim. Não sei aqui, mas pelo menos no Brasil, espaços verdes, sem uma estratégia de uso e ocupação muito clara, serão ocupados em muito pouco tempo. Então, qual a estratégia que vocês estão utilizando para essas áreas de amortização não serem ocupadas? Eventualmente o que terá faltado aqui será nessas áreas todas verdes estão será explicado que nós temos noutra apresentação o tipo de uso que acho que não está nesta. Não está nesta apresentação. Mas nós fizemos uma pesquisa a vários países. Nós fomos ao Brasil, por exemplo, fomos ao Parque de Ibirapuera, fomos a Houston, a Nova York, ver o Central Park e outros. Fomos a Boston, fomos ao Japão, fomos a Singapura,
Madrid. Portanto, a todos esses locais nós fomos aferir a possibilidade de implantar algo do género. Se existe ou não uma realidade idêntica nos outros países. Como é que esses espaços são aproveitados? Como é que esses espaços são mantidos? Como é que esses espaços são geridos? E quais os usos que esses espaços podem ter? Então, vamos ver o conceito de escala, o conceito de espaço parque, espaço área verde livre, espaço área verde mais comercial, enfim. Todo o tipo de uso que o espaço verde pode ter, nós vamos aferir. Também não referi o facto de cada um desses braços que a Velvicha tem representar uma espécie característica arbórea do nosso país. Então, toda a zona da estrutura ecológica está subdividida em espaços com vários tipos de uso, os quais nós fomos aferir como é que esses espaços são concebidos, como é que eles são utilizados, quais os fins, não é? E como é que eles são mantidos. Portanto, fizemos todo esse estudo. Nessa apresentação era um pouco mais compacta. Temos uma apresentação que é mais pormenorizada, que tem todas as observações. O meu pergunta é: qual é a interligação entre o diagnóstica social e a visão do projeto? Porque qualquer diagnóstica social vai mostrar que a maior parte da população que vive nesta zona são pobres e tem uma crise econômica. Eu queria saber qual é a experiência da realidade que mostrou que é possível criar uma casa para um pobre, que não inclui estratégias estratégias mais incremental. A maior parte da experiência desta na África mostrou que, no fim do dia, não é a pobreza que vai viver aqui, nesta casa, vai sair da zona para outra zona. É simplesmente isso é a experiência. Eu quero saber, só estava a falar sobre Singapura, New York, mas na África tem tantas experiências com esse tipo de projetos. Eu vou dizer francamente, a maior parte destes projetos, no fim do dia, são um subsídio para ricos, porque tudo é feito no nome do pobre, no fim do dia. Eu quero saber o que não, eu gosto de saber esse tipo de processo. Então, na apresentação, eu fiquei bastante preocupada, porque no Brasil, agora com a questão da Copa, e tem os megas projetos, megas eventos, né? E foi justamente remoções de várias famílias para construir grandes avenidas e daí por diante. E quando você estava fazendo a apresentação, você falava que tirar alguém de uma região para encaminhar para uma outra, e aí tem uma seguinte preocupação, porque as famílias que vivem naquele local, ele está na escola, está na creche, tem um trabalho, e tem sua vida cotidiana naquele local. Quando você tira para um outro, você acaba completamente a rotina das famílias. Por que não ir construindo, por exemplo, vai construir 200 unidades, já alojar naquele mesmo local e essas famílias ser atendidas nesse mesmo local que você vai construir, que cabe 3, 4 por apartamento, então você vai tirar 200 e você vai pôr 600 naquele mesmo local. E tirando os poucos e colocando no mesmo local. Está a ver como é que está isso? Eu digo assim, minha amiga, começa o projeto. Como é que você faz? Posso responder? Então, as nossas experiências, se você vai remover 200 famílias, constrói um alojamento no mesmo local. Aqui, eu estou aqui, você constrói Na realidade, você vai tirar 200, certo?
aqui tem duas questões. Eu não posso pôr as famílias aqui sem lhe dar água, energia, não é? Esgoto, etc. Sim, na nossa Acesso, a gente já faz por não é? isso. Tem que dar água, energia, acesso, esgoto, etc. Depois é que eu posso pôr a casa, o equipamento da escola, etc. Agora, eu estou perguntando, o espaço está assim. Como é que você faria lá no Brasil? Então, nós temos Qual a sua ideia? nós temos uma experiência no Heliópolis, que é uma das maiores favelas do Brasil, né? Nós construímos um alojamento Em cima, uma casa em cima da outra? Não, alojamento. Alojamento é um galpão tipo este. Aí em que cima? No mesmo local. Mas o meu local tem que ter espaço. Tem que ter espaço. Não, obviamente, a gente tem algumas estratégias em termos de realojamento. E uma delas, quando você está discutindo com a comunidade de projeto, você faz essa pactuação em relação a esse alojamento transitório. Atenção. Por favor, vamos Está aqui uma senhora. Você foi para eles poderem ouvir, né? Não, na realidade, assim, obviamente depende do território, da densidade do território, tem algumas formas de se fazer isso. Normalmente, o que mais ocorre nos territórios muito densos. Na hora que você está discutindo com a população as estratégias de intervenção, de reassentamento, você faz uma pactuação com a comunidade que vai ter que ser realocada para abertura de vias ou para retirada de área de risco, em relação a, assim, olha, nós estamos retirando para retornar para o mesmo território. Por isso que eu perguntei aonde que estavam colocadas as habitações sociais, porque na prática essas áreas de readensamento, elas acabam sendo estrategicamente uma das primeiras a serem definidas, porque senão a população não aceita sair, porque ela tem que saber que depois ela vai retornar. Não, estou só explicando o nosso processo. E aí esse alojamento transitório, ele pode acontecer de duas formas. Né? Às vezes tem espaços dentro da própria área que você consegue construir alojamentos provisórios, claro, casas menores, né? Que, enfim, para você fazer o que a gente chama de xadrez, né? Para as famílias vão para lá e aí quando você consegue, e aí você vai fazendo tanto a abertura viária de infraestrutura, quanto alguns projetos estratégicos de habitação social para você poder fazer esse xadrez dentro do território, quando você abre um primeiro respiro para conseguir fazer isso. E uma outra estratégia que a gente utiliza muito é o que a gente chama de aluguel social, ou seja, o Estado paga um valor para essa família conseguir alugar uma casa por perto, né, ou no próprio território, ou por perto, para ela, né, ela conseguir viver enquanto a habitação definitiva não fica pronta. Então, normalmente, os projetos se utilizam dessas duas estratégias. Por isso que, normalmente, a primeira coisa que se define, além das estratégias, dos eixos de mobilidade, são as principais áreas de realocação para poder ter essa pactuação, senão as famílias não aceitam sair, porque elas têm que saber para onde elas vão voltar depois. Aqui é a mesma coisa. Aqui é igualzinho. Não muda nada. Você só constrói no sítio se você tiver condições. Se não tiver, você tem que aspirar. E a nossa estratégia, como eu disse, passa por rasgar o território com as infraestruturas, okay? De modo a que você possa levar... Isso aqui é um processo de intervenção a grande escala. Estamos a falar de um território de 54 km², com 2 milhões e tal de habitantes. E essa população é muito pressionante, do ponto de vista político, é muito pressionante. Você promete, você tem que realizar. E se você promete e as coisas ao fim de 5 anos não acontecem, você vai ter um problema. Está vendo? Então, o nosso executivo tem que realizar as coisas. Para você dar a entender à população que ela vai efetivamente beneficiar desse projeto, você tem que lhe fazer chegar alguma coisa. Melhora a mobilidade. Vai melhorar como? Você vai rasgar o território, pelo menos ele já viu que havia, ele já chega melhor à sua casa. Melhora a drenagem, ele já sabe que a sua área já está drenada, já não está a sofrer com as inundações. Então, são esses aspectos. E você, para fazer isso, alguém tem que ficar prejudicado. Agora, você tem que falar com a comunidade e ela tem que entender isso. Não é? Ela tem que estar de acordo com essa estratégia. É isso que nós fazemos. Antes de intervir no território, sentamos com a população, discutimos todas as nuances do projeto
E só depois de chegarmos a um consenso é que nós iniciamos o processo. Mas é impossível trabalhar nesse território, chegando aqui e colocando a habitação social em que sítio? Tem que retirar alguém. E não é só colocar a habitação social, você vai pôr alguém aí, tem que pôr infraestrutura. Senão você põe um elemento novo, sem infraestrutura, passados 2 meses aquilo está pior que o próprio morcego. Então, seria pior a emenda que o soneto. Só para dizer que, no nosso caso, a estratégia é idêntica. Você também é brasileira, não? Sou Pronto, brasileira. então, acho que no nosso caso, a estratégia é idêntica do Brasil, não varia. Só que tem que haver espaço. Tem que haver espaço. Se não haver espaço, você não tem como implementar. Só para você ter uma ideia Só para ajudar a pergunta, para o slide da implementação, para responder à pergunta do senhor, nós tivemos a preocupação, na fase da implementação das habitações, tivemos a preocupação no decorrer da implementação, ao longo dos eixos estruturantes, termos um sistema inclusivo onde os vários estratos sociais, seja média renda, alta renda e baixa renda, conviverem no mesmo espaço. E é perfeitamente claro que acredito que sim, em África há vários projetos que foram pensados para pobres, mas são os ricos mas no nosso caso não foi pensado assim e temos essa preocupação refletida no slide. Da implementação. Da implementação. Ali aquele slide. Mais. Separar toda essa mancha, a laranja e a amarela, é a habitação social. As manchas a castanho escuro é a habitação privada. A ideia é, ao longo dos eixos estruturantes, como este que sempre faz a implementação, é a miscigenação socioeconómica, para evitar guetos. Essa foi uma preocupação. Primeira coisa que nós devemos dizer aqui é o seguinte: nós, antes de sermos africanos, somos cidadãos do mundo. Portanto, o que está em causa não é a África. Nós encaramos a nossa forma de estar no mundo como cidadãos do mundo. Temos muito orgulho para o nosso país e para o nosso continente, mas a questão que está em causa aqui não é a África. É conferir dignidade e dizer que nós africanos, nós angolanos, também podemos viver como se vive bem nos outros continentes. Isso é o que está em causa. E temos que ter essa perspectiva. Agora, se nós formos negativistas, não vamos chegar lá nunca. Todo angolano que se preze deve ter espírito de ousadia que tem o nosso guia. Qual é esse modelo que vai abastecer casa para o pobre? Só que às vezes você tem financeiro, banqueiro, tem não modelo conhece nenhuma experiência africana. africana. Você disse que não conhece nenhuma experiência africana. Eu comecei por dizer que o que está em causa não é ser África ou não ser África. O que está em causa é você conceber um projeto que tenha, digamos, uma perspectiva execuível. Não é? Agora eu vou lhe dizer porque nós entendemos que o nosso projeto pode ter sucesso. Mas eu quero minimamente alguma informação sobre É isso que eu vou o dizer. financiamento do projeto. Como vai financiar estas casas como maneira como Eu disse atrás que a nossa estrutura verde é um elemento de sustentabilidade econômica. Deixa-me, não, acabei. Okay? É um elemento de sustentabilidade econômica, por quê? Porque ao longo destes elementos que aqui estão, dos braços verdes, todo o território adjacente é um território de interesse imobiliário. Ok? Pronto. Nós vamos vender esses terrenos adjacentes, que são os terrenos novos, e com esse dinheiro vamos construir mais habitação social e mais infraestrutura. Ok? Por um lado. Por outro lado, como é que a população adquire a casa? Ele agora tem uma casa, ok? E a casa dele tem um valor. Ele gastou dinheiro
para construir. Portanto, a casa dele tem algum valor. Portanto, se nós vamos demolir a casa dele, temos que repor este valor que estamos a destruir, não é assim? Pronto. Então, quer dizer que ele já entra com uma moeda de troca. Okay? Ele não entra com zero, ele entra com uma moeda de troca que é a casa dele. E o espaço, mas o espaço, em princípio, aqui em Angola, a terra é propriedade originária do Estado. Salvo aqueles que já conquistaram direitos. Ok? Em Angola, a terra é propriedade originária do Estado. Mas o bem que ele tem sobre a terra tem um valor. E esse valor é a moeda de troca para ele aceder a uma casa. Quando nós aferimos o valor da casa dele relativamente à casa que lhe vamos dar, se a casa dele tiver mais valor, vai sobrar um X. E este X ele vai pagar ao Estado ao longo do tempo. Ok? Se, eventualmente, no caso da casa dele for de valor inferior, no caso da casa dele for de valor superior, é o Estado que lhe vai devolver. Ele vai devolver um X. Há várias formas de devolver. Pode ser a redução das taxas que ele vai pagar neste tempo, não é? Ou a entrega do valor total que fica na diferença. Portanto, ele não acede a casa com valor zero, acede a casa com o valor da habitação elevada, o nível de vida dessa população, para que ela tenha capacidade não só de pagar as casas que vão adquirir, mas de sustentar o resto das suas famílias. Portanto, essa estrutura económica, essa estrutura ecológica de sustentabilidade económica visa, no fundo, dotar o território de potencial, principalmente de acesso ao emprego, não é? Para além de potenciar o próprio empresariado, não é? Que, por que não saírem daqui empresários? Nós podemos fazer com que as empresas que vão trabalhar na gestão desse território sejam principalmente empresas originárias daqui do território. Portanto, depende de uma estratégia geral de intervenção no território. Ok? Quem colocou mais outra questão? A participação. Sobre a participação. Como foi a consulta da comunidade, o envolvimento dela no desenvolvimento desse plano? Pronto, eu disse inicialmente que nós, a primeira coisa que fizemos foi consultar a comunidade local, portanto, aqui é um exemplo em que nós estávamos a consultar a comunidade O tradutor. É ele. Pronto. Quer dizer mais alguma coisa? Consultamos as instituições públicas, a sociedade civil, a ordem dos engenheiros, a ordem dos arquitetos, enfim, toda a sociedade. O comércio informal. O comércio informal vai desaparecer naturalmente. Porque a partir do momento em que nós criamos um espaço urbanizado, não há lugar para o comércio informal nessa área. Eu acho que em nenhuma cidade do mundo o comércio informal desaparece. Não, deixe-me só explicar. Deixe-me só explicar. O comércio informal tem que ser organizado. Deixe-me só. Nós não estamos a requalificar, atenção, nós estamos a reconverter. Nós estamos a limpar tudo para pôr uma coisa nova. E, em princípio, o comércio informal não tem espaço nesta área de intervenção. Nós vamos intervir, vamos realizar uma obra nova, em que haverão espaços comerciais, lojas, etc, etc. E é aí onde se vai realizar o comércio. Okay? E aí não tem mais espaço para ninguém. Todo e qualquer cidadão que vier tentar realizar comércio informal naquela área vai ser impedido. Sabe que até a cidade de Nova Iorque tem comércio informal. Está bem?
Mas, em princípio, estou a dizer, no geral, o comércio informal que hoje É outra discussão, não é? o comércio informal que hoje existe, São coisas diferentes. o comércio informal que hoje existe na maior parte das cidades não tem a mesma dimensão, nem a estrutura, nem o modus operandi do comércio informal que nós verificamos aqui em Luanda. Não sei se você já viu como é que é. Portanto, o nosso comércio informal, esse comércio informal que nós hoje vivenciamos, não tem lugar. Não é para manter. E poderá ocorrer, não, esse tipo não. Poderá ocorrer outras formas de manifestação do comércio informal que não esta. Ok? Poderão ocorrer outras que não estas atuais. Aí eu não queria saber. Mas isso é outra coisa, é outra estratégia, é outro modo de manifestação. Ok. Penso que podemos terminar.